A pergunta que a humanidade se faz há mais de 2000 anos é: Cristo ressuscitou ou não dos mortos? Para aquele que crê, essa é uma verdade clara como a água mineral de uma fonte, cristalina como a água. Para aquele que não crê, a ressurreição de Cristo é possível ser analisada através dos fatos históricos daquilo que aconteceu e do próprio surgimento do cristianismo, de todos os mártires cristãos e daqueles primeiros apóstolos que testemunharam e pagaram por esse testemunho com a própria vida. Se você pesquisar com seriedade, você vai enxergar. E mais importante do que isso, é possível vivenciar a ressurreição de Cristo dentro de você mesmo. E esse é o simbolismo da Páscoa cristã, o feriado que nós comemoramos até hoje. Vivenciar a morte do velho homem e o ressurgimento de um novo homem, que se vê livre dos pecados, das vicissitudes que tem. Não imediatamente, mas de uma maneira gradual, despojado desses sentimentos gradualmente, pelo próprio Deus que passa a viver dentro do coração. Ser morto com Cristo e ressurgir como um novo homem para servi-lo. É isso que simboliza, é isso que significa o feriado da Páscoa cristã. Como diz aqui Paulo em Romanos 7:17, de maneira que agora já não sou eu o que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ele quando é velha criatura. Agora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Esse é o dilema do ser humano. Lutar contra a escravidão que ele mesmo se impõe. E essa liberdade nos é fornecida por Cristo. Nesse período de Páscoa agora, você vai ver diversos documentários na Discovery Channel, The History Channel. Né? Eu vi lá um provando a existência de Deus. O cara estava correndo o mundo inteiro para tentar achar a Arca da Aliança, e isso, segundo ele, provaria a existência de Deus. Como é que você vai provar através de um objeto o ser que é a própria realidade e a transcende? Você entende isso? Como é que você prova através de um objeto aquele que é e transcende a própria realidade? Em um outro documentário do Discovery estava lá o poder de Jesus. E os caras chegaram ao absurdo de dizer que os primeiros cristãos, eles que queriam aquela morte, que os romanos não queriam matá-los. Então, não é muito difícil você ver por que é que existem tantos neo-ateus e ateus. Por que é que existe tanta descrença nas pessoas. Se você estiver tão cansado quanto eu estava, o descanso é o próprio Cristo. Digo isso para você porque Cristo é o meu Salvador e meu Senhor. E para mim é aquilo que importa nesta vida. Porque desta vida, tudo que nós olhamos ao redor não é absolutamente nada. Um filme foi lançado agora na Páscoa chamado A Ressurreição. Né? E ele mostra lá um soldado romano investigando a ressurreição de Cristo. Existem algumas imperfeições históricas naquele filme. Para guardar a tumba de Jesus, né, que foi comprada, o corpo foi comprado por José de Arimateia, porque senão ele seria jogado aos animais para ser devorado. Foi comprado o corpo, foi colocado na tumba. E naquela época, todas as atenções dos judeus e dos romanos estavam voltadas a Jesus, um homem que atraía multidões e multidões e multidões. Para guardar a tumba,
foi destacado um grande contingente de guardas, não só romanos, como judeus. Porque, através das escrituras, dos judeus, Jesus reivindicaria ressuscitar depois de 3 dias. Ou seja, existia um destacamento romano e um destacamento judeu guardando a tumba, certo? E 3 dias depois, a pedra, que era de proporção imensa, né? Você precisava arrastar essa pedra para fechar essa tumba, ela é arremessada. E todas as pessoas veem isso. Não só os guardas judeus, como os guardas romanos, como os apóstolos. E são esses que se tornam os cristãos depois. A ressurreição de Cristo é um fato que, se você estudar com seriedade, se você estudar com verdadeira vontade de conhecer a verdade, é arrebatador. Vá atrás, pesquise com seriedade, pesquise com verdade. Porque eu sei que muitas vezes você está cansado de você mesmo. E Cristo é a paz que você jamais encontrará em você. Existe uma parte do livro da Nárnia, do Crônicas de Nárnia. Agora eu não lembro bem do nome do rapazinho, acho que era Edmundo. E o que aconteceu foi o seguinte: ele traiu os irmãos dele, ele queria lá comer o manjar da feiticeira malvada, traiu os irmãos, vendeu os irmãos, queria tudo para ele. Em um determinado, a feiticeira, que simboliza o pecado do próprio homem, chega para o leão, que representa ali Cristo, e diz assim: pela lei, eu devo castigar esse pecador. A vida dele é minha. A vida dele será consumida pelo pecado. Ela me pertence, a feiticeira diz. E o leão, que não tinha absolutamente pecado nenhum, que era um ser que criou Nárnia, que criou todas as coisas que estão em volta, fala para a feiticeira: eu vou no lugar dele. Ele vendeu os irmãos, ele foi egoísta, ele fez tudo isso, mas quem vai no lugar dele sou eu. Aquele ser que era o ser mais importante de toda a Nárnia, de todo o mundo, que nunca havia feito nada como traição, nada. Ele fala: eu vou no lugar dele. Cristo é o Senhor que vale a pena servir, que vale a pena se ajoelhar diante dele. Nada deste mundo importa. Nenhuma luta que nós lutamos desse mundo verdadeiramente importa, porque todas estão fadadas a um destino só, que é a morte nossa e de tudo que nos cerca e de tudo que nós amamos aqui. Mas existe o Salvador, existe o Consolador. E aquele que entende o verdadeiro propósito de Cristo na terra, esse tem a vida eterna e a paz eterna dentro do coração como nova criatura.